Agora, Zena, tem alguns analistas internacionais que tratam de uma questão que o professor Vinícius chegou a destacar aqui, sobre a motivação de Donald Trump para a adoção das tarifas. Enfim, vocês já falaram, em certa medida, trata-se de uma tendência, é a maneira dele negociar. Talvez para cada país ele tenha um objetivo específico, não necessariamente ele deixa isso muito claro, ele não é muito objetivo na maneira como ele trata do tarifácio, qual, de fato, o que ele quer mirar, mas em relação ao Brasil, não é incomum escutar quem diga que o que estaria por trás é a insatisfação dele com o fortalecimento do BRICS, para além da questão que envolve a possibilidade de adotar essa unidade monetária para transações entre os países dos BRICS. O que a gente precisa considerar quando essa tese acaba ganhando corpo e as tratativas e discussões também levantam essa possibilidade? Olha, você sabe que eu confesso que eu não acho que a questão do BRICS foi o mais importante. Ele mesmo falou assim, olha, esse BRICS não é relevante, nem foram lá todos os representantes na reunião, né? É muito difícil, sabe, colocar tanto peso. Uma coisa assim, ele pode ter tido alguma relevância, mas acho pouco, uma peça pouco relevante. Até porque quando a gente olha o BRICS, né, ampliou bastante, tem países com realidades e dinâmicas políticas, econômicas absolutamente diferentes, não é um todo coeso, né? É aquele chamado sul global, de alguma medida, tentando ali ganhar alguma voz. Essa pode até ser uma tendência de longo prazo, em função, nesse mundo que tem esse antagonismo, China e Estados Unidos, a tendência disso é recrudescer. Então, esse tipo de arranjo pode até ser que tenha seja um caminho aí que a gente vai ver daqui para frente. Mas hoje é um grupo absolutamente heterogêneo, com poucos interesses em comum. Então, por isso que eu dei esse peso muito mais às provocações ali, sabe? Por isso que eu dei esse peso. Eu não vejo, enfim, essa importância toda do BRICS. Agora, tem aquele ponto, assim, econômico, quer dizer, pegando essa discussão que já foi iniciada, no longo prazo, essas medidas são ruins para os Estados Unidos, né? O comércio mundial, ele tem uma razão de ser. Se um país compra uma mercadoria de um determinado país, é porque tem uma lógica econômica por trás. É uma relação custo-benefício que vale a pena. Você se especializa em alguns produtos e você vai comprar produtos de outros países que, no relativo, têm vantagem comparativa para aquela produção. Com isso, os países exploram os seus ganhos de escala, têm acesso a produtos de maior qualidade, e a gente viu o ganho que foi a globalização de uma forma geral, e os Estados Unidos foram ganhadores com a globalização, principalmente quando a gente olha os setores mais sofisticados associados a serviços. Aquela manufatura tradicional, ela perdeu espaço, mas abriu espaço para outros setores muito mais sofisticados, empregando muito mais gente e trazendo ganhos para o PIB muito maiores. Os Estados Unidos foram ganhadores. Claro que de forma localizada, alguns estados, alguns setores sofreram, claro, a concorrência com produtos chineses, produtos asiáticos. Mas tudo isso para dizer que os Estados Unidos perdem com essas iniciativas, assim como se nós fizermos retaliação, nós vamos perder, né? Fechar o comércio, isso significa menos crescimento. Agora, a questão é o timing disso. Talvez demore. Talvez seja uma coisa que a sociedade norte-americana não perceba rapidamente. Então, começa a sentir alguma coisa de inflação, que talvez nem seja algo muito forte, porque a gente tem um quadro de uma inflação mundial bem comportada, inclusive porque a China exerce uma força de redução da inflação no mundo, e isso, infelizmente, acaba dando fôlego para essas políticas, porque assim,
Trump toma essas decisões de isolacionismo, de protecionismo, e talvez não seja ele quem vá colher os frutos negativos, exceto alguma elevação da inflação. Então, lamentavelmente, isso acaba colocando mais fôlego. O dólar perde força, mas em que dimensão, em que magnitude? Talvez não seja um movimento muito longo, pelo menos enquanto Trump for presidente. Então, esse contexto, né, de muitas vezes decisões de um governante, o efeito perverso ficar para um próximo, acaba fazendo com que esse governante estique a corda demais. E esse contexto a gente não pode desconsiderar. Porque no final, se a gente for olhar o que está acontecendo, ele está ganhando em várias frentes. Ele está conseguindo alguns acordos e em todos alíquotas superiores ao que era a situação anterior. Importante esse exercício que foi colocado e proposto aqui pela Zena Latifi. Agora, pois não, Trotler, então, eu complementaria com duas coisas, claro, pois não. Que a Zena levantou. Tem uma curva de um U invertido, né, dizendo onde que você agrega valor, né, que se você agrega muito valor na pesquisa, quando você vai fazer um produto, e depois na parte de comercialização. Na produção, o valor agregado é muito baixo. Um exemplo típico, assim, emblemático, é o notebook que era da IBM. Quer dizer, a IBM vendeu isso. A IBM vendeu toda a produção de notebooks. Por quê? Porque o valor agregado que tem é muito baixo. Então, o Trump está procurando algo que tem pouco valor para a economia e está jogando fora o que tem muito valor. Quer dizer, é uma estratégia ruim se você pensa no futuro do país. É uma perda de eficiência muito grande, queda de produtividade, ainda que agora não vá se materializar. Entendi. Muito interessante. E a segunda coisa, Zaina, só para complementar, a gente sempre analisa em termos econômicos, livre mercado, ganhos de escala. Tem uma outra maneira de ver isso que vê como imperialismo, né? Assim, muitos países cresceram assim com políticas imperialistas. Um exemplo foi, por exemplo, na virada do século XVIII para XIX, o McKinley, né? Que também subiu tarifas, conquistou alguns territórios, né? Deu a base para o crescimento, assim, para os Estados Unidos emergirem como uma potência. Foram medidas imperialistas, né? E tem mais, uma das primeiras medidas que o Trump tomou foi nomear o Golfo do México, Gulf of America, que parece uma piada, mas tem outra medida que foi o Monte Denali. Denali é a montanha mais alta dos Estados Unidos, que fica no Alasca, né? E Denali era conhecida pelos índios como Denali, pelos nativos. Aí um presidente, assim, há 100 anos atrás, chamou o monte de Monte McKinley, né? E pouco tempo depois, né, voltou a ser Denali. E uma das primeiras medidas de Trump foi, não, agora vai ser McKinley de novo, e parece que ele está muito inspirado no que McKinley fez, né, em muitas das medidas que ele está tomando, tarifas, sim, falar que quer ganhar a Groenlândia, o Canadá, tudo isso são, assim, é uma lógica imperialista e não uma lógica de mercado, como você disse. Mercantilismo, né? Mas para além dessa questão do imperialismo, mercantilismo, tem elementos não econômicos que explicam até por que talvez o Trump ele se sinta tão confortável em empreender essa política tarifária. Por quê? Vamos pegar como exemplo os agricultores americanos, sim, que, aliás, até podem se beneficiar com alguns dos acordos, né? Eu mencionei mais cedo Indonésia, Filipinas, abriram ali totalmente, o Japão, né, que é até uma questão cultural, o arroz, eles vão ter que comprar arroz do meio oeste ali americano, né, ali dos produtores americanos, vão ter que comprar produtos agrícolas e pode, aliás, fazendo a ponte, nos prejudicar. Na Indonésia, a gente estava tentando exportar frango aí, todo um avanço aí muito forte do agro, podemos ser prejudicados. Mas por que esse indivíduo ali do centro dos Estados Unidos, né, de estados como Iowa, Dakota do Sul, Dakota do Norte, ainda assim vota no Trump? Pela questão
identitária, a questão de guerra cultural. Eles nunca vão votar num democrata por mais que o Trump esteja equivocado nas decisões econômicas. Tome decisões econômicas que, do ponto de vista dos manuais de economia, sejam irracionais. Então, esse elemento aí, que envolve até elementos de nacionalismo cristão, nacionalismo branco, né? Basta lembrar aí que talvez o grande influenciador da decisão contra nós tenha sido Steve Bannon, que é um nacionalista branco, é um supremacista branco, que tem a sua ponte aí com o Eduardo Bolsonaro. Então, nós temos aqui elementos não econômicos que devem entrar na análise, no sentido de entender por que o Trump aparentemente tem decisões irracionais. Então não é só aí apoiar Big Techs, não é só apoiar Make America Great Again no sentido das manufaturas, por exemplo, que não faz o menor sentido reincorporá-las ali na dinâmica americana, porque é muito mais eficiente fazê-las fora, mas boa parte do que explica a continuidade e o sucesso do Trump, e esse ímpeto aí sim entra, ao meu ver, o imperialismo, é essa associação com setores ali de ultradireita, de extrema-direita, que é o nacionalismo branco, o nacionalismo cristão, que acaba ali fazendo com que, mesmo indo contra os interesses econômicos dessas constituencies, como falamos em ciência política, desses eleitores, ainda assim esses eleitores continuam a apoiá-lo pela falta de uma, talvez, alternativa melhor. Pois é.